Olá, bom dia! Olá, bom dia a todos, que hoje seja um domingo muito alegre para vocês e obrigada pela companhia aqui com a gente. Vamos aos assuntos do programa de hoje. Universidade Estadual de Londrina pesquisa bactérias multiresistentes no frango. Nós já encontramos essas bactérias multiresistentes, então, na cama de frango. Paraná, um ano livre de febre aftosa sem vacina. Conquista incentiva investimentos e exportações. Mercado gigantesco de bilhões de dólares que passam a comprar do Paraná a nossa produção de alimentos que antes não compravam. Chefe da Embrapa Territorial fala com exclusividade ao RIC Rural sobre o atual cenário brasileiro com relação à preservação ambiental no campo. 1/3 do Brasil ele é preservado dentro dos imóveis rurais, dos produtores rurais. Aumento dos casos de raiva em Cascavel coloca em alerta autoridades sanitárias. O produtor tem que estar de olho, detectar a presença ou não de morcegos hematófagos. Trabalho e conquistas. Vamos mostrar a história da primeira cooperativa do oeste do Paraná que prova que a união faz a força. O cooperativismo é hoje responsável por mais de 30% de todo o peixe produzido no Paraná, 44% de todo o frango produzido no Paraná. Coisas da roça, você de casa participando do RIC Rural. E no Sabor da Terra desse domingo, pintado feito na panela de barro, no fogão a lenha. Receita da querida Dona Josefa, de 96 anos. O programa RIC Rural já começou. Bom, nós vamos começar o programa de hoje mostrando que pesquisadores do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina vão realizar um estudo inédito para monitorar bactérias multiresistentes na cadeia produtiva do frango. Os pesquisadores querem investigar em quais etapas do processo o risco de disseminação se apresenta e quais os antibióticos podem ser usados para o controle de doenças. Vamos ver. O estudo da Universidade Estadual de Londrina é inédito e vai durar 3 anos. É um monitoramento feito em granjas de criação de frangos para detectar bactérias multiresistentes. Os pesquisadores vão a campo para fazer a coleta de materiais, que depois são analisados nos laboratórios. Em um trabalho, nós já encontramos essas bactérias multiresistentes, então, na cama de frango e também nos cascudinhos. E agora, num trabalho mais recente, nós encontramos nos pintainhos. Ou seja, esse é o objetivo do nosso trabalho, avaliar se esses pintainhos, então, já chegaram das matrizes colonizados com essas bactérias multiresistentes ou não. Né? Será que as matrizes também são um foco dessas bactérias multiresistentes? O Brasil é o 3º maior produtor e o maior exportador de carne de frango do mundo. E o Paraná está entre os principais estados produtores. A cada 3 aves abatidas no país, uma sai aqui do estado. O setor gera em todo o país 150 mil empregos diretos. E essa cadeia produtiva do frango pode ser afetada pelas bactérias multiresistentes, causando muitos prejuízos aos avicultores. E é aí que entra o trabalho dos pesquisadores aqui da universidade. Para combater essas bactérias, o mais comum é o uso de antibióticos e cada vez mais fortes. O problema é que a aplicação indiscriminada dos medicamentos só piora a situação. Utilizar uma molécula adequada para aquele micro-organismo específico e não utilizar antibióticos de amplo espectro que poderia ser utilizado numa situação mais grave. Você não vai dar um tiro de canhão? Não dá um tiro de canhão para matar uma bactéria. Né? Você pode dar um tirinho de chumbinho mais específico, né? Então de forma muito mais racional. Entre as soluções pesquisadas estão o uso de óleos essenciais, probióticos e nanotecnologia. Os probióticos são usados na área da saúde humana, né? São excelentes na prevenção de doenças, né? Já os óleos essenciais eles podem ser usados de várias maneiras, né? Como saneante ou como antimicrobianos. E a nanotecnologia, nesse caso, também é usada como antimicrobiano, né? Através de saneantes ou de produtos que venham a combater
essas infecções. O estudo pretende levar essas soluções até as granjas, por isso precisa também da colaboração dos avicultores. É importante que o produtor saiba como é que anda a sua granja, qual o nível de bactérias, quanto de bactéria multiresistente tem ali, o que daria para ser feito para controlar essa resistência. As bactérias multiresistentes prejudicam a saúde das aves, mas de acordo com os pesquisadores da UEL, os consumidores não precisam se preocupar. A carne preparada de forma correta não oferece riscos. A gente tem o hábito de comer o frango assado, frito, e esses micro-organismos, né, em si não teriam esse risco para a população, né? Porque é diferente de um peixe que nós orientais comemos cru, né? O frango ninguém come cru. Então, no processamento dessa carne, qualquer micro-organismo que tenha é eliminado. Então, pode-se consumir, que é um alimento seguro. Olha, esse estudo é muito importante porque o setor representa um grande gerador de empregos e renda no estado. Bom, e há um ano, o Paraná ganhou o reconhecimento internacional de estado livre de febre aftosa sem vacina. E o novo status sanitário impulsiona investimentos e amplia a exportação de proteína animal. Vejam só. Há um ano, a febre aftosa, doença que atinge rebanhos, não é registrada no Paraná. Dados sobre a contratação de novos profissionais para prevenir a doença e de medidas adotadas para a exportação da proteína animal foram apresentados no Palácio Iguaçu. Deixamos a muleta da vacina e passamos a ter a vigilância como ponto focal e o ponto forte da nossa atuação dentro do estado do Paraná. Realmente mostrando que esse selo conseguido não é só para colocar na parede, mas mostrando que esse selo é para vender produtos do Paraná para o mundo. A expectativa é que, com o status de estado livre de febre aftosa, o estado possa fechar negociações internacionais com países como o Japão, a Coreia e o México. A fase é de prospectar a proteína produzida no estado. Além de vendermos mais carne bovina e carne suína, que são dois grandes desafios, ampliar nossa exportação, usando a mesma logística de peixe congelado de preferência para aumentar o tempo, a duração em prateleira ou em câmaras frias, e também os lácteos, que nós estamos nos preparando, sul do Brasil, Paraná, como o segundo maior produtor, visando também abrir fronteiras. No ano passado, o Paraná exportou 3 bilhões e 300 milhões de toneladas de proteína animal, carne de suínos, aves e bovinos. Isso corresponde a 34% da exportação nacional. No Brasil, foram exportados 20 bilhões. Um mercado gigantesco de bilhões de dólares que passam a comprar do Paraná a nossa produção de alimentos que antes não compravam. Então isso é geração de emprego direto e automaticamente atraindo muitos investimentos de novas empresas, novas indústrias que querem se instalar no Paraná devido a essa conquista que nós tivemos o ano passado e que hoje nós estamos comemorando um ano. Bom, e segue a colheita do café e do feijão no Paraná. Vamos aos preços agrícolas. O café em coco, R$ 19,00 o quilo. O café beneficiado, R$ 1.200 a saca, média estadual. O arroz, R$ 100,00 a saca, também média estadual. O feijão carioca, R$ 400,00 a saca em várias praças do estado. E o feijão preto, R$ 210,00, também em várias praças do estado. Bom, estamos de volta e agora você vai ver a entrevista que fizemos com Gustavo Spadotti, chefe-geral da Embrapa Territorial, que falou, entre tantos assuntos, como está o cenário atual da preservação ambiental no campo. Gustavo, de acordo com dados da Embrapa Territorial, como é que está o atual cenário de preservação ambiental do Brasil e do Paraná? A gente está obedecendo o que pede o Código Florestal Brasileiro de 2012 para cá? Bom, o Código Florestal ele instituiu, dentro dos seus dispositivos, a obrigatoriedade do produtor rural fazer o cadastro ambiental rural. Esse cadastro online, digital, é feito sobre uma imagem de satélite, onde cada produtor rural identificou o polígono da sua propriedade rural e até 18 categorias de preservação da vegetação nativa dentro dos seus estabelecimentos. Ou seja, todas as APPs, topo de morro, áreas declivosas, nascentes d'água, beira de rio, tá? Aí também toda a reserva legal, que é o que o produtor tem que fazer a mais do que as APPs para cumprir com os limites estabelecidos no Código Florestal, que é de 20% para grande parte do país
de 35% para a vegetação de cerrado dentro da Amazônia Legal e de 80% para as vegetações florestais dentro da Amazônia Legal. Então, o que na Embrapa Territorial a gente faz o download desses dados, processa ele propriedade por propriedade, município por município, estado por estado, biomas brasileiros, até chegar no contexto do Brasil. E a nossa última atualização de janeiro, agora de 2022, ela mostra que dos 6 milhões de produtores rurais que fizeram inscrição dentro do SICAR, 280 milhões de hectares de vegetação nativa foram identificados por esses produtores rurais. Então, eles destinaram das suas terras privadas 280 milhões de hectares em prol da preservação da vegetação nativa. Isso dá 33,2% de todo o território nacional, ou seja, 1/3 do Brasil ele é preservado dentro dos imóveis rurais, dos produtores rurais. Pode ser que, em alguns casos, ainda não tenha uma vegetação nativa propriamente dita lá, ela recomposta, regenerada. Por quê? Porque o produtor rural, a partir daquele momento que ele fez a inscrição, ele imobilizou aquela área dele em prol da vegetação nativa. E aí ele tem as condicionantes do Código Florestal Brasileiro, que vai dizer para ele se ele tem que fazer uma regeneração dessa vegetação nativa, ou seja, cercar e deixar ela voltar, se ele tem que fazer uma recuperação dessa vegetação nativa, ou seja, plantar novas mudas, novas espécies nativas para que essa vegetação nativa volte, ou ele tem a oportunidade de fazer o que a gente chama de trocas, né? Conectar quem tem um passivo, conectar quem tem um passivo ambiental com quem tem um ativo, ou seja, tem um excedente de vegetação nativa, e ele tem essa oportunidade de fazer essas trocas, equilibrando o jogo entre quem tem um excedente e quem tem um déficit. Mas o importante é que, a partir do momento que ele fez esse cadastro, ele se comprometeu a seguir com todas as condicionantes que o Código Florestal diz, e ele entra dentro dos trâmites legais para recuperação, regeneração ou troca dessas vegetações nativas. O importante é que nós temos um ativo florestal muito grande no Brasil, dedicado à preservação da vegetação, inédito em qualquer país do mundo. Por quê? Porque, em média, o produtor rural brasileiro ele utiliza 50% das suas terras e a outros 50% ele dedica para o meio ambiente. É um caso único no mundo, isso não acontece em nenhum outro país do mundo, tem uma legislação que garante ao produtor rural que ele, sim, produza alimentos, fibras, energias com tecnologia, com sustentabilidade, mas que ele também participe dos processos de preservação da vegetação nativa. E isso, no futuro, pode ser um ativo financeiro muito importante para esse produtor rural, que pode ser recompensado, remunerado por esses serviços ecossistêmicos que são prestados, não só para ele, que o benefício não é só para ele em ter uma APP preservada, em ter um curso de rio preservado. Todos esses benefícios eles vão não só para a sociedade local, mas para a sociedade planetária, porque essa vegetação nativa está lá em processo de vegetação, está sequestrando carbono, está segurando gases do efeito estufa, como vegetação nativa, e promovendo os verdadeiros corredores da biodiversidade, que também garantem não só a flora, mas também a fauna e a preservação dos recursos minerais. Então, na sua opinião, há um equilíbrio entre preservação ambiental e produção de alimentos? Está tendo esse equilíbrio? Existe sim, e eu posso trazer isso com base em números, né? Nós da Embrapa Territorial analisamos o contexto do atribuição, uso e ocupação das terras do Brasil por meio de dados oficiais, mas também por imagens de satélite. Então, nós verificamos que 30,2% do Brasil é dedicado para fins de produção agropecuária. O grosso disso é para pastagens, 21,2% são pastagens. Mas nós temos 7,8% do território. Veja só, 7,8% do Brasil, de todo o mar de cana, o mar de soja, o mar de milho, o mar de algodão, que todo mundo fala, nós utilizamos para fins agrícolas só 7,8% do território brasileiro. Temos ainda 1,2% de florestas plantadas e 3,5% de cidades, infraestruturas, grandes massas de água, de hidrelétricas, etc. Mas veja, você perguntou sobre o equilíbrio. Se nós utilizamos 30,2% do país para produção agropecuária e nós temos 66,3% do país com vegetação nativa, eu acho que o nosso equilíbrio
entre produção e preservação vai muito bem, obrigado. E o que nos dá a segurança de sentar em mesas de negociação, vamos trabalhar com mercados bilaterais, por exemplo, comercializar a nossa safra no Brasil e no mundo em quantidade e qualidade, mas nós podemos levar essa imagem da sustentabilidade também e mostrar que aqui no Brasil, produção e preservação andam de mãos dadas, né? Gustavo, eu vivo do agronegócio, tanto no rádio quanto na televisão, e a gente anda por aí, pelas propriedades, né? Sabemos o que estamos vendo lá, somos testemunhas de tanto quanto descasos, quanto ações que, na maioria das vezes, são positivas em favor do meio ambiente. Na sua opinião, existem desinformações sobre como o Brasil e os produtores tratam das suas questões ambientais? O grande público não sabe disso por quê, ou de alguma forma, o que será que acontece? Ô Sérgio, nós temos tido, nos últimos 5 anos, a Embrapa Territorial tem lançado mão de muitos esforços em comunicar esses dados. Muitas vezes nós somos bombardeados com informações de grilagem, de desmatamento, de devastação, sendo que isso é a exceção. O mundo rural brasileiro não faz parte de técnicas que degradam, que prejudicam, que desmatam, que destroem. O mundo rural brasileiro tem leis severas, cumpridas pela grande maioria dos seus produtores rurais. Agora, as exceções não podem manchar o trabalho de 99% dos produtores rurais que estão em comprometimento, em compromisso com a legislação vigente e com a garantia do meio ambiente. Então, quando nós vemos esses dados de desmatamento, que todo mundo fala que vai acabar a Amazônia, bom, nós temos 86% da Amazônia intacta, praticamente, do bioma Amazônia intacto. Então, veja, se a gente estivesse acabando, desmatando, esses números não seriam reais. Então, nós temos que levar em consideração a dimensão do Brasil, fazer contas, mostrar o contexto territorial dessas áreas que estão sendo desmatadas e, principalmente, separar o joio do trigo. Mostrar o que desse desmatamento, o que desses incêndios, eles são legais, legítimos perante a lei, e o que é ilegal, o que é criminoso. Essa separação é fundamental para que a gente consiga, principalmente, fortalecer a imagem do agro brasileiro. Não digo no mercado interno, digo no mercado externo, digo no mercado interno mesmo, para a população brasileira saber que tem produtores rurais comprometidos, nós temos ciência, nós temos boas práticas, nós temos todo um agronegócio que vive sobre um setor que não pode ser maculado por problemas que são causados basicamente por crimes, né? Então nós temos que proteger esses produtores que estão fazendo direito, estão utilizando boas técnicas, boas práticas para alimentar os nossos 210 milhões de habitantes aqui do Brasil e quase 1 bilhão de bocas mundo afora que importam alimentos do Brasil. A gente sempre brinca. Será que se o Brasil fosse esse vilão que a gente vê todo dia aí em alguns noticiários, será que se fosse esse vilão, nós realmente teríamos mercado para colocar tanto alimento, tanto em quantidade, mas principalmente em qualidade, sem resíduo de agrotóxicos, sem utilizar nenhum tipo de hormônio, como às vezes se propaga por aí. São alimentos seguros, em quantidade e em qualidade, para alimentar a nossa população inteira e mais 1 bilhão de bocas que necessitam de produtos agropecuários todos os dias. Olha, Rose, ainda tem um dado muito interessante da Embrapa Territorial, que é o seguinte, dá uma olhada só nesse mapa. A área total destinada à preservação e à proteção de vegetação no Brasil equivale à superfície de 48 países e territórios na Europa. Então, para quem acha que a gente ainda não preserva, tem toda essa área de 48 países coberto com vegetação. Se a gente juntasse tudo que está preservado no Brasil... É muita área, né? É muita área, é uma superfície de 48 países, repito novamente, lá no continente europeu. Bom, gente, chegou a hora agora do Coisas da Roça. Para abrir o Coisas da Roça desta semana, vamos mostrar o cultivo do pai da Sueli. Ela nos enviou as fotos e disse que todo domingo ele acompanha o programa. A batata doce pesa 3,5 kg e as abóboras 49 quilos. Já o Genésio Liberato nos encaminhou o vídeo do boi que dorme, um tabapuã puro de 1 ano e 5 meses. O Genésio nos disse que quando o boi está deitado, é só chegar perto e fazer ele dormir. O Dil, de Almirante Tamandaré, enviou a foto de um pé de melancia teimoso. Ele disse que nasceu sem ser plantado, mas já está cheio de flores. Tem também um pé de mamão, que nasceu no quintal.
A Fernanda, de São José dos Pinhais, mandou a foto da pequena Sofia na plantação de abóboras em frente à casa delas. A Inês Surek enviou fotos do pai dela, o senhor Isidoro Surek, que mora em Quitandinha. Ela disse que ele cria galinha caipira e elas não o deixam em paz quando ele sai com o milho para tratá-las. Já o Elcio de Rancho Alegre disse que a mãe dele, a Maria de Lourdes, assiste o programa Rick Rural todos os domingos e nos enviou fotos do pé de banana que ela tem no quintal de casa e do cachorro Luke. O Vanderlei Sezek nos enviou o registro de um passeio em família com a vovó Inês e a netinha Heloíse, no passeio público em Curitiba. A Elisete de Curitiba também disse que assiste ao programa todos os domingos, acompanhada do seu chimarrão. Já o Amarildo de Cascavel compartilhou a foto do pé de alface da horta do quintal da casa dele. A Rosângela de Curitiba enviou a foto do pé de abacaxi no quintal da casa dela. E para finalizar o Coisas da Roça de hoje, a Fátima nos enviou essa imagem e disse que preparou essa pimenta com pepino enquanto assistia ao programa. Mande a sua foto ou vídeo pra gente também. Anote aí o nosso WhatsApp, 44 99855 8787. Estamos esperando a sua participação. Não fique de fora do Coisas da Roça, não. Bom, e agora vamos aos preços agrícolas, preços da soja, milho e trigo. O milho, R$ 78,00 a saca. A soja, R$ 174,00 média estadual. O trigo, R$ 113,00 a saca. Melhor preço na região de Cascavel, R$ 108,00. E a tonelada da raiz de mandioca, R$ 860,00 média estadual. O aumento dos casos de raiva em Cascavel tem gerado alerta nas autoridades sanitárias. A cidade soma 23 confirmações da doença em animais. O número já ultrapassa todo o ano de 2021. Vejam só. Em 3 meses, Cascavel já registra mais casos de raiva do que o registrado durante todo o ano de 2021. 23 animais já testaram positivo, entre bois, cavalos e ovelhas. Isso não significa que tenha sido só esses animais que vieram a óbito pela enfermidade da raiva. Já nas comunidades do São Salvador, do distrito do São João e também no Rio do Salto. Então, a gente vê que houve uma disseminação bastante grande do vírus na nossa região, no nosso município. Para evitar que a doença continue gerando perda na área rural, é preciso prevenir. A vacina antirrábica é o primeiro passo. Além disso, as propriedades devem ser cuidadosamente verificadas para evitar colmeia de morcego, já que é o responsável pela transmissão. A consciência e a responsabilidade são do produtor. O que há de se fazer é a conscientização do produtor rural para que nessas regiões específicas a vacinação seja realmente eficiente, bem como o produtor tem que estar de olho, cuidando do seu rebanho, estar atento ao seu rebanho para ver a presença, se detectar a presença ou não de morcegos hematófagos. A raiva é uma doença que pode atingir qualquer mamífero, inclusive o homem. Por isso, qualquer pessoa que tenha tido contato com um animal contaminado deve imediatamente procurar ajuda médica, antes mesmo dos primeiros sintomas. Quando ele é exposto, a animais com possível diagnóstico para a raiva, ele vai ser então encaminhado à saúde e na saúde eles vão avaliar o risco que este ser humano teve, fazendo uso então daí de vacina, ou até soro antirrábico para evitar que esse ser humano venha a desenvolver a enfermidade. Estamos de volta e agora uma reportagem muito especial. A união faz a força. Com certeza, essa é uma frase que todos nós já ouvimos muito. E quando o assunto é cooperativismo, essa ideia explica tudo. Muito trabalho árduo em busca de um objetivo: produzir o que há de melhor.
Produção que gera empregos, crescimento e realização de sonhos. Nessa reportagem especial sobre a importância do cooperativismo, vamos te contar a história da primeira cooperativa do oeste do Paraná e como essa história foi responsável por tantas outras. Vejam só. Aqui no oeste do Paraná, a riqueza é viva. Parte do nosso ouro é verde e a outra respira. Mais de 128 bilhões de reais do valor bruto da produção agropecuária do estado saem dessa terra fértil e das mãos de gente que não tem medo de trabalhar. O cooperativismo é hoje responsável por mais de 30% de todo o peixe produzido no Paraná, 44% de todo o frango produzido no Paraná, mais de 50% do suíno e uma grande parte do leite produzido no estado do Paraná. Então as cooperativas, além da responsabilidade na recepção dos grãos, ela foi um alicerce para alavancar as agroindústrias no estado do Paraná. Eu posso te confessar uma coisa, para mim, muito sensível. Essa região aqui sempre foi a minha cânfora. Quando acontecia qualquer desastre, ou geada, ou seca, eu vinha para cá porque eu sabia que aqui não tinha ninguém desanimado. E trabalho não faltou por aqui desde o começo dessa história. Mas como todo mundo sabe, a união faz a força. Foi graças à visão empreendedora destes 32 homens que tudo mudou. Depois de muito trabalho para estruturar as propriedades, eles perceberam que não chegariam muito longe sozinhos. Por isso, decidiram se unir e, em 1963, fundaram a primeira cooperativa do oeste do Paraná. Aqueles colonizadores que vieram de outras regiões, principalmente do sul, desbravaram, derrubaram o mato, plantaram arroz, feijão, milho, tudo manual, e havia uma necessidade de poder onde guardar esse produto e comercializar. Aí fortaleceu cada vez mais o espírito da integração da cooperativa. O local escolhido foi Cafelândia, que na época ainda era distrito de Cascavel. E o protagonista dessa história foi o padre Luiz Luiz. O padre Luiz Luiz eu conheci quando era pequeno. E ele andava nas comunidades, visitando as casas, benzendo as casas, e estava tentando organizar a sociedade em Cafelândia para ter melhores condições, como luz, água, e também para que os agricultores não continuassem sofrendo com a exploração dos travessadores. Famílias como a do Clair chegaram nessa época. E se não fosse a união de forças, ele provavelmente não teria seguido a vida no campo. Veio dos meus avós, vieram de Santa Catarina, implantaram aqui, desmataram toda essa região aqui onde nós estamos hoje, nossa propriedade. E depois passou para o meu pai, meus tios também moraram aqui. E hoje eu continuei, né, na propriedade que foi do meu pai. Em 2014, ele e a esposa decidiram diversificar a produção e investiram R$ 89 mil no primeiro açude. Com acompanhamento técnico, hoje, depois de 8 anos de trabalho, a propriedade já tem 3 tanques e produz 13 toneladas de tilápias por lote. E graças à tecnologia, os dois conseguem dar conta de tudo. A cooperativa fala em família, né? Trabalhar unido, né? E unido, você sabe que com certeza a gente tem tudo para seguir em frente com todo o apoio, né? Um legado que virou paixão. Muito trabalho, mas também a satisfação de estar sempre em movimento. E o reflexo das riquezas que saem daqui também é visto na cidade, com geração de empregos diretos e indiretos, que mudam a vida dos mais de 18 mil habitantes. Hoje, se eu for contar, tem vários parentes meus que trabalham na cooperativa e os que não trabalham em outro local que acaba sendo envolvido com a cooperativa. Vem várias pessoas de fora, de outros lugares também, para ter essa renda, né? Para poder dar uma vida melhor para sua família, né? Então a cooperativa é tudo aqui em Cafelândia, né? O VBP de Cafelândia passa de R$500 milhão.
Dinheiro que possibilita investimentos em saúde e educação, por exemplo. De acordo com dados do último censo, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos é de 98% e está entre as melhores cidades do estado, com menos de 30 mil habitantes. O seu Almir saiu de São Paulo há 43 anos em busca de uma vida melhor. Praticamente viu a cidade crescer e o sustento da família também veio do cooperativismo. Eu mesmo aposentei nela, trabalhei com ela mais com 20, quase 30 anos e hoje me aposentei devido a ela. Hoje eu tenho minha filha trabalha nela, eu tenho meus irmãos que se aposentou nela, minhas irmãs também trabalhou, que nós somos uma família muito grande. Foi assim um desenvolvimento rápido, né? Quando eu comecei aqui, por exemplo, muita estrada dessa aqui era tudo estrada de chão, não tinha toda essa infraestrutura que tem hoje. Hoje, se não tivesse, não existia a Cafelândia. Histórias que se cruzam. Trabalho que começou sem a noção da importância e da força que teria no futuro, mas que hoje gera frutos que alimentam o mundo. Quem começou aquele entusiasmo do cooperativismo de agregar, com certeza, alguns ainda estão vivos dos fundadores, nunca imaginavam que a cooperativa pudesse ter não só uma estrutura, mas as condições de oferecer para esse produtor essa diversificação e participar do comércio, alimentar o mundo e participar do comércio do mundo inteiro. Uma família integrada que trabalha para o bem comum. Está aprovado, né, Rose? A união faz a força, principalmente no cooperativismo. Né? Pois é, e essa frase é muito bonita, né? Muito forte também. Bom, e vamos aos preços da carne no Paraná. O suíno, R$ 4,90 o quilo, média estadual. Vaca gorda, R$ 260 a arroba em várias praças do estado. E o boi gordo, também R$ 290 a arroba em várias praças do estado.
Se inscreva no nosso canal no YouTube e não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizado. E você que acompanha a gente no YouTube pode nos seguir também no Instagram. Lá, além de saber mais sobre a gente, vamos postar a sua foto ou vídeo no Coisas da Roça. O nosso Instagram é Sérgio e Rose, ok? E tem também o Instagram oficial do RIC Rural, que é @RICRural. Bom, gente, hoje nós vamos ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa domingo que vem. Uma boa semana, gente. Até domingo que vem. Tchau.